Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 7º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula nós vamos iniciar um novo capítulo, vamos iniciar uma nova unidade, a unidade 3. Nós vamos estudar nesta unidade a Europa e a colonização da América. Nós vimos que foi durante a centralização do poder, a formação das monarquias centralizadas, que as grandes navegações marítimas tiveram início. E neste período nós vamos perceber que vai haver uma grande acumulação de riquezas por parte desses países europeus. Então, no capítulo 7, nós vamos estudar o mercantilismo e a colonização da América. O que é o mercantilismo? Quais eram as práticas adotadas para chegar ao mercantilismo? Uma das principais características do absolutismo foi a forte intervenção do Estado nos assuntos econômicos. O monarca, que tinha seus auxiliares, ele definia leis, ele definia rumos da economia, ele estabelecia comércio e concedia monopólios. Por que é importante saber disso? Porque o monopólio é o direito de exclusividade, é o direito para atuar com exclusividade em certos territórios. Direito a rotas comerciais. E este monopólio vai garantir a ascensão da burguesia, a ascensão do comércio. Acreditava-se que só um Estado centralizado e regulador das práticas econômicas seria capaz de garantir o enriquecimento do reino. Anotem isso aí. Os reis eles podiam ceder às companhias comerciais o monopólio sobre as rotas ou sobre a fabricação ou comércio de produtos. Para certos grupos, as vantagens do sistema eram muitas. A coroa ganhava ao vender esses títulos de monopólio às companhias e essas companhias acabavam lucrando. Já os consumidores eles saíam perdendo. Por quê? Muitos produtos essenciais se tornavam caros, com preços absurdos, Inclusive, esses produtos vão se tornar extremamente absurdos nas colônias. Nós vamos ver, vocês estudaram, inclusive, que durante o Brasil, em que foi colônia de Portugal, durante o período colonial do Brasil, na realidade, houveram diversos conflitos aqui no Brasil, em função da insatisfação com a atuação da coroa portuguesa, em função da cobrança de altos impostos, para manter o luxo da corte, o luxo da coroa. O mercantilismo. O mercantilismo foi uma prática adotada por esses monarcas para a acumulação de riquezas. O mercantilismo ele tem 3 fatores de sustentação, podemos dizer assim. É uma balança comercial favorável. O que quer dizer isso? Tem que haver mais exportação que importação. Quando há mais importação, vai haver um saldo favorável, um superávit da balança comercial. Observem neste esquema aqui do mercantilismo. Nós temos metalismo, o acúmulo de metais. O protecionismo econômico. O protecionismo econômico é a cobrança de impostos em produtos importados, encarecendo esses produtos importados. O estabelecimento de monopólios, como nós vimos, o desenvolvimento manufatureiro, o desenvolvimento de fábricas, E o colonialismo, colonializar determinados territórios. E esses territórios eles estavam aqui na América e na África. E alguns na Ásia também. Observem aqui que este prato aqui da direita, exportações, ele está pesado. Então, a balança comercial ela está favorável, como nós vimos, tem um superávit. Se o prato da esquerda, importações, estivesse mais pesado, haveria um déficit, O saldo não seria favorável, seria negativo. E um saldo negativo vai comprometer a economia do reino, a economia da monarquia. O metalismo, gente, era o acúmulo de metais.
nós vimos que nos estados absolutistas, o principal fator de riqueza, indicador de riqueza desses estados, era o acúmulo de metais preciosos. E esses metais, eles funcionavam como uma reserva econômica. Todas as atividades econômicas praticadas pelos reinos da Europa neste período visavam obter riquezas na forma de ouro e de prata. E o terceiro fator deste mercantilismo é o protecionismo, ou seja, a proteção de seus produtos. Aqueles produtos importados, eles vão ser taxados com impostos. Esses produtos vão se tornar mais caros, né? Que os artigos nacionais. E para que esse protecionismo? Para dificultar a importação e manter a balança comercial favorável, para ter mais exportações que importações. E toda essa intervenção do Estado, pessoal, na economia, na política, todas essas concepções e essas medidas econômicas adotadas por esses governantes europeus, por esses estados centralizados, estes estados absolutistas, vai ficar conhecido mais tarde como mercantilismo. Por que mais tarde? Porque o termo mercantilismo ele foi adotado, gente, posterior, né? Ele não foi adotado enquanto este processo acontecia. Essas medidas mercantilistas, elas vão variar de país para país. Por exemplo, na Espanha predominou o metalismo, ou seja, o acúmulo de metais preciosos. Na França, predominou o fortalecimento da manufatura, ou seja, a produção interna para abastecimento do mercado interno, para aumentar este consumo da população. Essa política na França ela ficou conhecida como colbertismo, porque foi uma medida executada por Jean-Baptiste Colbert, que foi um ministro da corte do rei Luís XIV. Lembrem-se, o rei Luís XIV, chamado também de Rei Sol, né? Foi durante o reinado de Luís XIV que a França viveu seu auge do absolutismo, do desenvolvimento também. Na Inglaterra, houve um incentivo do comércio de seus produtos por meio do desenvolvimento da marinha mercante e do protecionismo. Vamos lembrar da República Puritana, quando Cromwell vai estabelecer os atos de navegação, e esses atos de navegação vão tornar a Inglaterra a maior potência comercial, a maior potência marítima deste período. Inclusive, a Inglaterra vai entrar em atrito com os holandeses, né? Para ver quem vai exercer a hegemonia sobre as rotas marítimas. A coroa britânica estabeleceu impostos altos sobre as mercadorias estrangeiras e chegou a proibir o desembarque de artigos similares aos fabricados em solo inglês, ou seja, o protecionismo econômico. Aí não estava havendo, não era nem o aumento de impostos, era proibição. Apenas quando algo produzido fora da ilha fosse extremamente necessário, mas de difícil obtenção no reino, as taxas eram reduzidas, para tornar assim o produto mais acessível. A colonização da América e o mercantilismo. Nós estudamos nas grandes navegações, na expansão marítima, que os estados europeus eles procuraram ampliar seus territórios, ampliar seus domínios, por meio da exploração de outras áreas. No continente americano, os europeus vão estabelecer as colônias. As colônias elas vão ser extremamente importantes para essa política mercantilista, porque as colônias elas vão oferecer matéria-prima às suas metrópoles, para a produção de produtos manufaturados. E esses produtos manufaturados vão retornar para as colônias. Ou seja, vai haver uma troca aí. Colônia oferece matéria-prima, metrópole oferece produto manufaturado. Essa política, essa exploração econômica das colônias, gente, vai ficar conhecida como política colonialista.
Essa política colonialista vai subordinar a América e a África ao sistema econômico das metrópoles, que era o mercantilismo, a exportação de produtos manufaturados e a importação de matéria-prima. E dentre essa matéria-prima, nós não podemos deixar de destacar o metalismo, os metais preciosos, né? Então, essa relação entre metrópole e colônia vai ficar conhecida como Pacto Colonial. Aqui no Brasil, gente, o Pacto Colonial, ele chegou ao fim apenas em 1808, quando a corte portuguesa, quando a família real veio para o Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte. Então, uma das primeiras medidas que Dom João adotou ao chegar aqui no Brasil, ainda em Salvador, foi abrir os portos às nações amigas. Porque nesse pacto colonial, as colônias elas podem comercializar apenas com as suas metrópoles. No caso do Brasil, poderia comercializar apenas com Portugal. E essa colonização do continente americano vai acelerar o desenvolvimento comercial europeu. Várias riquezas vão ser transferidas da América para a Europa. E essas riquezas vão se concentrar nos grupos mercantilistas. São os comerciantes, são os burgueses, né, que estão tendo um enriquecimento muito rápido em função dessas mercadorias, em função desses metais. Então, este processo fortaleceu o desenvolvimento e o enriquecimento dos burgueses. Neste mapa, gente, só para a gente retomar aqui, para ficar bem claro o que é a metrópole, tá? Metrópole, naquela época, era o país que administra e domina militar e culturalmente outro território, chamado de colônia. Porque em geografia, o termo metrópole tem outro significado, né? Neste mapa, nós temos as principais rotas marítimas do comércio atlântico do século XVI. Observem aqui o que as colônias enviavam para suas metrópoles. Está marcado aqui por essa seta roxa: açúcar, tabaco e outros produtos tropicais, ouro e prata. O que as colônias recebiam dessas metrópoles? Tecidos manufaturados, armas, e também teve o tráfico de africanos escravizados. Então, as colônias forneciam às suas metrópoles matéria-prima e recebia de suas metrópoles produtos manufaturados. Como que aconteceu a conquista da América Espanhola? Como que os espanhóis conseguiram dominar grande parte da América? Nós já estudamos que quando Cristóvão Colombo chegou à América em 1492, ali na região da América Central, ele encontrou uma população muito grande, gente. Segundo algumas pesquisas, essa população podia ter variado de 50 milhões a 100 milhões de habitantes. Ou seja, era uma população extremamente grande nesta época. Porém, essa população ela foi extremamente reduzida, foi drasticamente reduzida. Por quê? A violência destes conquistadores e as doenças trazidas por eles. Os nativos, eles não tinham imunidade em relação a essas doenças. Um outro fator também é que os nativos, eles não faziam uso de armas de fogo, diferente dos espanhóis, que já usavam armas de fogo, já também faziam a utilização do cavalo. O cavalo ele ainda era desconhecido aqui nas terras americanas. E um outro fator também, os espanhóis eles acabavam criando laços com os nativos. Vamos lembrar que existiam tribos inimigas, né, povos inimigos. Então, os espanhóis, fazendo laços com os nativos, acabavam dominando estes nativos também, impondo a sua dominação sobre vastas áreas deste chamado Novo Mundo. O Estado espanhol, após essa dominação, integrou estes territórios às suas atividades mercantilistas, explorando dessa forma os metais preciosos encontrados ali e, posteriormente, desenvolvendo a agricultura.
Só para pensar, gente, este Construindo Conceitos é até para fazer uma reflexão. A relação da metrópole com as colônias ficou chamada de pacto colonial, mas realmente estabeleceu-se um pacto entre a colônia e a metrópole, ou foi uma imposição da metrópole à colônia? A palavra pacto significa acordo, combinação, contrato. Não foi estabelecido um acordo, não foi um combinado, foi imposição. A metrópole chegou e impôs a sua cultura com os padres jesuítas. A metrópole chegou e impôs a sua educação, impôs a sua religião, desconsiderou toda a cultura já existente neste local. A conquista do México. Nós já vimos isso em aulas anteriores, quando nós estudamos as grandes civilizações, as civilizações antigas do continente americano. A conquista do México ela foi iniciada em 1519 e conduzida por Hernán Cortés. Hernán Cortés ele fez alianças com os povos inimigos dos astecas. Hernán Cortés dominou a região onde os astecas tinham se instalado, né? Então, foi a partir de Hernán Cortés que essa civilização sucumbiu, deixou de existir. E Hernán Cortés também, gente, ele explorou a região, explorou as riquezas desta região. Hernán Cortés ele foi recebido pelo imperador asteca Montezuma II, porém depois ele aprisionou Montezuma II. Ele aproveitou dessa recepção, aprisionou Montezuma, que veio a falecer. Hernán Cortés destruiu traços, elementos da religião, elementos da cultura destes povos, saqueou seus templos, né? Houve resistência dos nativos. Os nativos simplesmente não entregaram suas propriedades, não entregaram suas terras. Porém, eles acabaram sendo obrigados a abandonar sua terra, porque eles não tinham o poder de fogo dos espanhóis. Pouco tempo depois, Cortés reorganizou suas forças e voltou a atacar Tenochtitlán, que estava sob o comando de Cuauhtémoc. Em 1521, depois de 2 meses de confronto e uma devastadora epidemia de varíola entre os astecas, os europeus obtiveram a vitória. Então, essa forma de conquista dos espanhóis em relação a essas grandes civilizações foi uma conquista violenta, foi uma conquista de extermínio dessas populações, extermínio inclusive da cultura existente no local, dos monumentos e das construções também. Vou finalizar por aqui essa aula para ela não ficar muito extensa. Na próxima aula nós vamos continuar sobre o domínio espanhol na América. Tem algumas atividades para vocês fazerem. São 7 perguntas, são atividades complementares. E tem também a página 137 do livro. Façam com bastante atenção, copiem as perguntas no caderno, tá? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.